Bom, eu saí da internet, da internet fixa, vim para o meu celular. Peço desculpas aí, porque a gente está no meio da reflexão e chegando próximo à hora de oração. Se vocês puderem retornar, vai ser algo assim maravilhoso, abençoador. Tá? Espero que voltem. Nós estamos chegando aí a quase 40 pessoas quando a nossa internet caiu aqui. Eu vou retomar aqui o início da minha reflexão para que todos possam participar dela e recebê-la na sua íntegra. Então, a reflexão de hoje, do nosso encontro de oração de hoje, dia 20 de novembro, às 19 horas. Essa reflexão bíblica, fundamentada em João 6, de 1 a 14, fala sobre princípios de Deus da multiplicação nas nossas vidas. Aqueles que entraram podem voltar, fiquem à vontade, falem uns com os outros aí, comuniquem-se e vamos estar juntos de novo para esse tempo. Eu estava dizendo que nesse milagre da multiplicação, existem, além da multiplicação propriamente dita, existem princípios e valores que, aplicados às nossas vidas, produzem frutos, podem fazer com que experimentemos o agir sobrenatural de Deus na nossa vida. Então, nessa multiplicação de pães, nós descobrimos o primeiro princípio, que foi: todos temos necessidades que precisam ser satisfeitas, e a gente então as viu de maneira muito clara nesse texto, que a multidão que estava distante de casa tinha fome, não tinha onde comprar comida, e Jesus percebe essa realidade, e Jesus então faz uma indagação a Filipe: Filipe, onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? E aí a gente descobriu que Filipe não ficou de braços cruzados. Jesus viu uma necessidade e desafiou tremendamente André. Obrigado, Olavo, estamos juntos. Tá? A internet banda larga, eu fico um pouquinho distante do local de transmissão, e aí, como nós temos aqui várias pessoas usando celulares e internet, pode ser que ela tenha dado uma queda, aí eu fiquei no meu 4G aqui que está atendendo. Tá? É claro que não sei se vamos chegar aqui aos quase 50 que estamos online, mas não tem problema, a gente continua com os que estão aí. Então, esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, diante das necessidades, temos que fazer o nosso melhor. Estava dizendo que algumas vezes a gente vê a necessidade e a gente então fica perdido. Olha, eu estou desesperado, é tanta coisa, o desafio é tão grande que ao invés de eu agir, eu cruzo os meus braços, eu entro no meu quarto, eu então me retiro das pessoas e começo a viver uma depressão, porque a necessidade é grande, a minha incapacidade é tremenda, meus recursos são poucos e eu fico me perguntando o que fazer. Diante disso, a gente aprende com o Filipe o seguinte: a multidão era grande, a ordem era para trazer muita inquietação, mas eles saem à procura para ver se encontram como podem satisfazer aquela multidão. Não devemos nos esquecer de que havia uma multidão de mais ou menos 5.000 pessoas, alguns dizem só de homens, fora as mulheres e crianças, mas vamos dizer que seja só de mulheres, que essa seja a multidão completa, já era gente demais. E aí, quando procuram, há um momento em que André para, e irmão de Pedro, e diz: olha, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E olha a pergunta dele: mas o que adianta tudo isso para tanta gente? Ou seja, havia uma dúvida: será que o que eu fiz vai ser suficiente? Mas o que a gente tem aprendido nesse texto é que a gente não pode cruzar os braços, ficar sem fazer o que a gente precisa fazer. A gente precisa agir na direção de uma realidade, de uma necessidade, sem nos assustarmos com ela. Então, Jesus vê as nossas necessidades, diante das necessidades temos que fazer o nosso melhor. E o terceiro princípio: quando colocamos tudo, e era aí que a gente estava quando o vídeo saiu do ar, quando colocamos tudo o que temos e somos nas mãos de Jesus, o milagre vai acontecer. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, estejam certos disso. Quando André faz a pergunta: mas o que adianta isso para tanta gente? Jesus não responde. Jesus simplesmente orienta: diga ao povo que se assente. E a Bíblia diz: todos se sentaram na grama que cobriu o monte. E o texto diz: só os homens eram cerca de 5.000.
Aí eu disse, imagina que se fosse que fossem todos 5.000 homens e mulheres, mas o texto diz, só os homens eram de 5.000. Então Jesus toma o pão, toma os peixinhos e agradece e começa a distribuir a bênção no meio do povo. Isso é para a gente entender que primeiro temos que colocar tudo no altar de Deus, fazer o nosso melhor. E quando colocamos o nosso melhor nas mãos de Jesus, aos pés de Cristo, Ele então vai fazer o que eu não posso, Ele vai fazer o que você não pode. E Deus realiza o milagre. Para terminar, o quarto e último princípio, depois de sermos abençoados com o agir de Deus, não podemos desperdiçar nada do que Deus nos dá. Jesus, depois que todos são servidos, e a Bíblia diz, e comeram à vontade, estavam satisfeitos, a Jesus dá uma ordem, agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Meus queridos, que bênção, que milagre. Nós temos que aprender a sermos bons administradores das bênçãos de Deus. Nós não podemos desperdiçar oportunidades, desperdiçar talentos, desperdiçar recursos, desperdiçar tudo aquilo que Deus nos dá para fazer. Queridos, fica aí a nossa reflexão. Infelizmente, aqueles que não retornaram, a gente entende, né? E pede desculpas. Temos aqui um grupo enorme de pessoas pelas quais devemos orar e vamos orar por essa gente toda querida e amada. Diante do Senhor, então, estamos fechando a semana. Eu quero orar por essas pessoas, orar pelos pedidos que já anotamos e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Eu, outro dia, deixei de usar a banda aqui, a internet fixa, exatamente para não termos esse problema da queda. Tá? Mas aconteceu, tudo Deus sabe, em tudo estamos diante do Senhor. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, chegamos aqui com a graça do Senhor, a bênção do Senhor, com a provisão, com o cuidado, com a companhia do Senhor. A verdade é que até aqui nos ajudou o Senhor de maneira extraordinária. E eu quero colocar nas tuas mãos a vida da Joana Dark, pedindo por sua saúde, pedindo um milagre na vida do Edmar, que está realmente já apresentando pequena melhora, mas para nós é como uma nuvenzinha que está aparecendo lá no céu. Te pedimos pela Renata e pelo Leandro com Covid-19, pela Larissa, para que o Senhor a livre de qualquer sentimento de suicídio e lhe dê significado à vida. Abençoe a Ilso Dutra também na sua saúde emocional. Abençoe o Reginaldo, cuide dele, abençoe sua saúde e as questões pessoais que o envolvem. Ó Deus, em nome de Jesus, cure e salve o Lúcio e o Lucas, como pede a Valéria. Abençoe o Moisés na sua saúde. Abençoe a Ellen, dê cura à filha do Senhor. Cura a mãe e as irmãs do pastor Welto com Covid-19. Abençoe a dona Nilda Guimarães com AVC, ela é irmã do nosso irmão Roberto. Salve o Leandro, cuide, Senhor, do senhor João, tio da Terezinha. Abençoe a Mônica e seus familiares, o senhor Álvaro, Helenice e Márcia. Abençoe a dona Ira. Cura, Senhor, plenamente a Célia, a mãe da Lívia. Dê a completa cura do Marcelo, cunhado da Kátia. Abençoe a Regininha, que estava com a gente, acho que está de volta, cuidando da sua saúde física, da sua saúde emocional, num momento tão difícil. Abençoe o Marcelo, professor da nossa EBD, cuidando da sua saúde. Continue abençoando o pastor Marcos, a sua família, Madelon e Júlia, pedindo que eles sejam cuidados, curados e protegidos pelo Senhor. Abençoe o Júlio, genro da Lúcia, na sua saúde. Abençoe o Renan, filho da Graça, na sua saúde. Abençoe a Claudemira, por quem tínhamos falado antes no outro bloco, mãe da Eleandra, teve um AVC lá em Vitória, e ela estava lá para uma atividade, mas o Senhor sabia que ela precisava estar ali. Que o Senhor esteja restaurando a nossa querida irmã Claudemira e abençoando o Cândido e toda a família. Te rogo, ó Deus, por aqueles que estão lutando contra o câncer, a Jaqueline, a Giovana, o Gabriel, o Marcos Ribeiro, como pediu a Edinalva, Senhor. Peço-te ainda pela Marilu, que precisa de direção para a sua vida e para a sua família. Oro pela Regina Célia, que pede pela conversão do esposo e da família. Oro pela Ruth Tomás, que
precisa de sabedoria nas tomadas de decisões pessoais. Por favor, abençoe a nossa igreja. Abençoe o Congresso da Bíblia, os ministros e ministérios. Abençoe a diretoria nas questões que precisa estar sempre atenta e encaminhando e gerenciando na área administrativa, financeira, também nas áreas jurídicas. Nos dê, ó Deus, sabedoria e graça para planejarmos um ano de 2021 com a tua bênção, Senhor. Por favor, abençoe o segundo turno das eleições municipais no Rio de Janeiro, São Paulo e em várias outras cidades. Que nós possamos, ó Deus, estar cientes de que todo poder não emana do povo, mas tem autorização e permissão do Senhor. Ninguém vive um dia se o Senhor não quiser. Por isso, tudo está nas tuas mãos e cremos na tua soberania. Por favor, abençoe, Senhor, para que haja um remédio ou uma vacina eficaz o quanto antes para a cura e o combate desse vírus Covid-19. Por favor, nos dê um despertamento espiritual, tanto para nós que estamos já no dia a dia da igreja firmes, como para aqueles que se esfriaram na fé, vivendo a partir desse momento um tempo diferente. Que o Senhor levante crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres, gente de meia idade, idosos, comprometidos com o Senhor. Pai, ao encerrar uma semana, nós te pedimos, ó Deus, nos dê a tua provisão, nos dê a tua proteção e nos dê a tua prosperidade. Cuida da gente, precisamos muito do Senhor. Muito obrigado por aqueles que puderam voltar ou entrarem para participarem no restante desta live. Obrigado, Jesus, cuida deles. Obrigado por todos nós estarmos juntos, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, irmãos, não voltamos todos, mas aqueles que voltaram, que puderam participar conosco, Deus abençoe. Acabamos tendo, então, 2 blocos, um parcial com informações e esse último, então, com os momentos ainda de reflexão e também os momentos finais de oração. Bom, já que alguns não puderam voltar, lembrando que domingo temos EBD presencial, temos o culto da manhã e da noite presenciais e transmitidos online, temos o Congresso da Bíblia chegando nos dias 11, 12 e 13 e temos também o resultado da feijoada abençoada, né, preparado pelo pastor Ximenes e todos os que cooperaram com ele. O resultado foi de R$ 2.500, que será usado para a compra da Fute-Mesa, um esporte mais atualizado e moderno, que tem a ver com os poucos espaços que temos hoje em nossas cidades. Peço desculpas porque, volto a dizer, aqui nós temos um espaço longo, eu fico dentro de um ambiente aqui que fecha a porta, diminui talvez o acesso lá central de internet, mas é para eu ter privacidade, e aí o celular, quando fica na internet fixa, acaba sofrendo, e nós tivemos aquela quedazinha no meio do nosso tempo de compartilhamento. Seja como for, do jeito que for, a Bíblia diz o que? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Receba o meu abraço, o meu carinho, o beijo no coração, e o meu desejo que seja o fim de semana abençoado e abençoador para cada um de vocês, para cada uma de vocês, para todos nós, para mim, para minha casa, para você e para sua casa, que nós temos um domingo maravilhoso de culto ao Senhor, que nós busquemos a satisfação plena naquele que pode nos dar a satisfação plena, que conhece nossas necessidades, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Deus abençoe Joana, Deus abençoe Sara, Maria Cristina. Desse jeito, eu encerro esta live dizendo que amanhã, sábado, não estaremos juntos, tá certo? Obrigado, William. Mas na segunda-feira, se Deus quiser, às 19 horas, estaremos juntos mais uma vez, sob os cuidados de Deus, debaixo das boas mãos do Senhor. Que Deus abençoe.